sou entropia. Eu sou a morte. Eu sou Darkseid. Então, galera, como vocês puderam ver aí, o vídeo de hoje vai ser um Darkseid. Isso mesmo, o terror da DC. Esse Darkseid está na escala 1/10, com aproximadamente 30 centímetros de altura. Essa peça tá cabulosa demais, bem grandona aí, bastante coisa pra gente fazer. Então, bora conferir como vai ser o processo de pintura. Vocês podem ver, já tá tudo preparadinho no primer, tudo delicinha já, só pra gente começar a fazer a pintura dessa peça. Então peço que se gostou do vídeo, já deixa aquele likezão, se você não é inscrito, se inscreva no canal e bora lá então. Já começando aqui com a aplicação do fundo preto, como é uma base de pedra, geralmente eu faço a aplicação do fundo preto. Eu não gosto de usar muito primer, porque como eu uso primer cinza, eu taco o pretão por cima ali e cubro toda essa base. Então, depois da aplicação da base preta, a gente vai vir com um dry brush. Lembrando que o fundo preto ajuda a fazer as fissuras da pedra, a parte mais escura ali, não precisa se preocupar tanto com o wash depois. Aqui eu vou fazer a aplicação do concreto, da Acrylex, pincelzão bem molhado, bem grosseirão ali mesmo. Como falei, o preto é só para ficar mais nas partes de fissura, nos buracos ali entre uma pedra e outra. Então, depois disso, pincel bem grosseirão com o concreto. Agora eu vou fazer a aplicação de um dry brush já um pouco mais seco com o branco. Essa parte do dry brush branco, ele é para pegar mais nas quinas da peça, né? Fazer a parte das highlights, digamos assim. Onde pegam luz, onde tem reflexo, onde os pontos mais claros das pedras. Então, depois disso, eu volto com o wash. Agora sim o wash, mas pelo menos apenas para ressaltar alguns pontos mais específicos. Uns pontos que eu achei que talvez ficou mais claro, ficou muito claro. Alguns pontos que são mais profundos, que talvez precise escurecer um pouquinho mais. Então, são um ponto de análise e critério seu que você precisa fazer e olhar realmente aonde você vai aplicar, o que você vai ressaltar. Agora venho com um washzinho um pouco marrom, porque querendo ou não, aqui é uma cena de batalha, então querendo ou não, não é tudo cinza e branco ou preto. Então eu vou fazendo os retoques com o marrom em alguns pontos aqui para trazer um pouco de sujeira, de terra. Então é sempre aquela questão e a percepção que você tem que olhar e imaginar. Lembrando que essa peça aqui eu não tenho uma referência, eu estou fazendo ela por livre e espontânea vontade. O cliente deu autonomia para fazer a base completamente como eu quisesse, a única referência que ele queria é para fazer a pintura do Darkseid. Então, depois ali eu retoquei novamente um dry brush com o branco, e agora eu venho fazendo mais um washzinho ali com o amarelo ocre em mais alguns pontos estratégicos, que eu achei que talvez precisava dar uma retocada, dar uma clareada, mudar um pouco de cor, digamos assim. E depois disso eu faço um retoque com os washes pretos, onde eu achar que realmente precisa retocar novamente, mais um ponto de aspecto de sujeira, de queimado, né, como eu falei. Você tem que olhar e ter uma noção de onde você acha que vai ficar legal ou o que você precisa retocar. Eu sempre gosto de dar bastante profundidade nessas partes. Agora vamos para os adereços dessa base. A capa do Superman, como ela é vermelha, eu gosto sempre de aplicar um branco de fundo. Aqui vocês podem ver que tem uns detalhes em verde. Eu tentei usar a parte do círculo cromático e usei o verde para fazer um pouco de sombra. Depois disso eu peguei e fiz a aplicação do vermelho por cima de toda a capa e ele deu um efeito bem legal, a parte do verde como fundo. Depois disso eu isolei o vermelho, fazendo a aplicação do branco, onde vai ser o símbolo do Superman, para depois vir com o amarelo por cima. Querendo ou não, se eu aplicasse o amarelo em cima do vermelho, ele ia ficar um laranja, um tom bem desproporcional. Aqui eu vou entrar com um wash preto nas laterais da capa, para dar um aspecto de sujo, de encardido, digamos assim. Eu vou aplicando devagarzinho e vou tirando o excesso com um guardanapo mesmo. Vou aplicando até chegar no tom, digamos, que eu quero, que fique legal, como se fosse meio queimado. E agora eu vou fazer a aplicação de um wash marrom em toda a capa, para dar a sujeira mesmo, que como eu falei, está numa batalha, tem terra, tem pedra, então a gente precisa fazer a aplicação disso. E depois disso eu venho com o wash um pouco em lugares mais... o mesmo wash com aerógrafo em lugares mais... como é que eu posso dizer? Mais específicos, onde eu acho que precisa melhorar um pouco mais. A parte agora do tridente, do lanterna e da Mulher Maravilha são partes metálicas. Então eu vou fazer a aplicação do fundo preto em todas essas peças. E na lanterna do Lanterna Verde, óbvio, eu estou usando aqui um verde metálico da GSW, que é uma das poucas tintas importadas que eu uso, porque ela tem um leque bem grande de tintas metálicas.
E para o tridente do Aquaman, eu vou usar uma pasta metálica da Golden Fix. Eu acho essa pasta metálica muito boa o resultado dela. Você aplica ela no pincel, tira o excesso, depois só faz um dry brush por cima da peça. Ela fica ótima e você pode passar um verniz que não perde o brilho depois. Agora fazer uma aplicaçãozinha de um wash preto, para poder dar um aspecto de envelhecido, como sempre. E como eu falei, é uma cena de batalha, né? Então precisa ter bastante coisa destruída, bastante coisa suja, um aspecto de sujeira, de batalha, de velho. Então nada muito mais que um segredinho ali de washzinho e tirar o excesso vai trazer um perfeito de um resultado. Aqui eu sigo com o mesmo resultado com a lanterna do Lanterna Verde. Eu vou fazer primeiramente a aplicação de um wash no pincel, vou tirar todo o excesso, vou vir com o wash marrom por cima do preto, depois eu vou tirar todo o excesso desse wash marrom, aqui eu estou dando uma reforçada que eu achei que ele ficou muito aguado, vou tirar todo o excesso para pegar só nas fissuras onde tem necessidade, e depois eu faço mais uma aplicaçãozinha de wash para retocar o que precisa. O escudo da Mulher Maravilha aqui eu resolvi fazer diferente, eu passei um fundo branco em todo ele, apliquei o vermelho no meio para ficar bem vermelho bonitão mesmo, e as laterais ali do preto eu vou aplicar um nanquim preto no pincelzinho mais controlado, e depois eu vou vir com a pasta metálica por cima para fazer a cobertura do efeito dourado do escudo da Mulher Maravilha. Como eu falei, a pasta metálica não tem segredo, você molha o pincel nela, tira um pouco do excesso no papel toalha ou no guardanapo, e depois aplica onde você vê que tem necessidade. Aqui você faz tipo meio com dry brush por cima, apliquei dry brush tanto no logo quanto nas bordas, e depois que eu fizer tudo isso aqui, eu vou entrar com a parte de sujeira igual nas peças anteriores. Vou aplicar em alguns pontos ali o wash preto com aerógrafo mais controlado, para ficar algo mais queimado, digamos assim. E depois eu venho com o pincelzão mesmo, bem grosseirão, e faço a aplicação do wash marrom e do wash preto. Tanto faz a sequência. Pro cinto do Superman, não, do Batman, né? O Superman não usa cinto. Eu estou aplicando um laranja de baixo para cima, para fazer a parte de sombra, e depois eu venho com a aplicação do amarelo em toda a parte do cinto. Aqui não dá para ver, mas de perto você consegue ver que realmente o cinto fica um pouco mais escuro embaixo, cria uma sombra mais bonita e mais natural. Depois disso, a aplicação do wash novamente, né? Wash marrom, a gente tira o excesso, wash preto e tiro o excesso novamente. Aqui eu fiz isso várias vezes. Poderia ter feito todos os processos um em seguida do outro, fiz, mas acho que aqui fica melhor visivelmente de entender todo o processo passo a passo. Retoques finais, fivela do cinto com preto e fechamos o cinto do Batman, meus amigos. Chegamos no Todo-Poderoso, no cara que é a entropia, ele que é o perigo da DC. Bora pintar então o Darkseid, galera. Isso mesmo. Aqui eu estava fazendo apenas um teste com as cores que eu ia usar nele. Eu resolvi usar um Metal Filter da GSW, que ele é azul. Então ele dá um efeito meio que translúcido. Você aplica o fundo na peça, preto, branco, que você quiser, e você usa esse filtro por cima. Conforme ele pega a luminosidade, ele reflete, ele dá o tom, a cor daquele filtro, digamos assim. Então eu vou aplicar o preto em todo o Darkseid, vou chapar ele de pretão também, porque querendo ou não, ele tem uma cor diferenciada, ele é um acinzentado, uma cor diferente, digamos assim. Então eu resolvi já fazer a aplicação de todo o preto em todo ele, chapei o preto em tudo, não tem muito segredo nessa parte. Depois a gente vai entrar nas partes de pintura, que eu vou usar bastante dry brush para fazer o efeito de pele dele. Então bora lá para essa parte. Começando aqui com o dry brush, eu crio um cinza. Como eu falei, eu sempre crio o meu cinza, eu nunca uso cinza pronto, porque daí sim eu posso regular a intensidade dele, como eu quero que ele seja. Criei um cinza um pouco mais escuro, fiz a aplicação do dry brush em toda a pele, um pouco mais grosseira para cobrir boa parte e deixar o preto somente naquelas fissuras nas ranhuras. Aí depois eu botei um pouco mais de branco, deixei um cinza um pouco mais claro, quase branco, e fui fazer um dry brush mais seco para fazer as partes de reflexo, de luz, ali as highlights dessa parte do Darkseid. Então, só aplicação ali bem controlada. A pintura da pele desse Darkseid, eu já achei que foi uma das pinturas de pele mais fáceis que eu já fiz até hoje, se parar para ver. Dá para melhorar? Dá para melhorar, para fazer muita coisa aqui se você tiver conhecimento, tiver controle. Mas como são coisas que eu estou estudando, estou aprendendo, estou evoluindo, estou compartilhando com vocês, então no momento é isso. Aqui eu vou pegar um wash preto e fazer umas demarcações de músculo nele. Lembrando que esse wash não pode ser muito líquido, tem que ser um pouco mais grossinho, mais marcante. Reduza bastante a pressão do seu aerógrafo
e vá controlando no gatilho ali para poder fazer a aplicação. Então com isso você consegue fazer demarcações de músculo, fica um resultado bem legal e bem bacana na peça depois. Depois da pintura do Darkseid, eu vou isolar tudo que é pele, invernizei primeiro bonitinho, passei um verniz para proteger essa pintura e isolei tudo que eu não queria que seja pintado. Peguei fita crepe mesmo aqui, porque ela tem uma, tipo assim, eu estou usando fita crepe porque eu estou achando ela vantajosa no momento. Apliquei ela, isolei tudo que eu precisava e estou dando os retoques com o preto. Depois que eu retocar tudo o preto, eu vou entrar com o Metal Filter da GSW, que é esse que vocês estão vendo aí. A aplicação dele é padrão, ele é diluído em água. Eu coloquei no aerógrafo, diluí um pouquinho de água e tu faz a aplicação dele padrãozona. O aerógrafo, eu acho que você pode aplicar no pincel, não tem problema, só que com o aerógrafo ele fica com um aspecto mais bonito, ele dá uma transição mais bonita no resultado final da peça. Dá uma olhada no resultado, como é que fica bonito isso realmente. Olha só como ele cria um aspecto de translúcido, digamos assim, onde pega a luz ele reflete bem o azul, e onde não pega a luz ele fica com o preto que eu usei de fundo. Eu achei muito bonito isso. Agora vamos para a parte mais tranquilinha, que eu estou usando o nanquim, que nem eu falei, eu gosto de usar o preto nanquim porque ele é mais líquido e bem concentrado. Então pincelzinho e vamos retocar todas as partes que são pretas desse Darksider. E depois a gente faz uns retoquezinhos onde são necessários ali. Aqui eu estou fazendo mais uma parte de desgaste, pegando o pincelzinho com o prata ali, a pasta metálica prata, e fazendo uns destaques de desgaste da batalha, no caso da armadura dele. Ele não, como eu falei, é uma cena de batalha, ele não pode estar com a armadura impecável, né? Porque ele lutou com a Liga da Justiça, então tem que estar com um pouco destruído, digamos assim. A aplicação de alguns detalhes pratas que ele tem na luva ali, na parte da luva, não, meio que no punho da manopla dele, digamos assim. Ela é dourada, então usei a mesma pasta metálica. Essa pasta metálica é uma marca importada, acho que é da AK, se não me engano. Ela é muito boa, recomendo também. Ela tem um resultado muito bacana, ela tem um efeito alumínio, então fica muito bonito o resultado dela. Depois disso aqui, a gente vai fazer a parte do amarelo. Aqui, como ele não tem muito, tipo assim, muita cobertura, digamos ali, eu resolvi aplicar o amarelo sem o branco de fundo. Eu apliquei acho que umas 4 ou 5 demãos, porque querendo ou não, é um espaço bem pequeno, né? Então eu diluí bem o amarelo e apliquei 4 ou 5 demãos, chegou no resultado perfeito que eu queria do amarelo, pro resultado do Darkseid. Aqui, pincelzinho bem fininho, controle. O cara que modelou isso aqui fez uma mão na roda ali, fazendo uma cavidade que tem, acho que já é próprio da armadura dele. Então ajudou bastante a fazer essas linhas que ele tem no peito. Aqui eu usei o vermelho metálico da AK para fazer a esfera que ele tem tanto no peito quanto no cinto. Eu fiz a aplicação do preto primeiro por cima, retoquei o preto, e depois a aplicação com o vermelho para trazer um aspecto bem bonito. E depois eu usei o alumínio, que ele é o alumínio da Talento, que ele é mais líquido, para fazer o contorno dessas esferas ali, para dar um resultado que eu precisava para essa parte. E para encerrar essa peça, bora fazer os olhinhos dessa criança aqui. Então, o branquinho bem diluído ali para fazer a parte dos dentes dele e a aplicação da pupila. E depois do branco eu pego com o aerógrafo o vermelho e vou fazendo a aplicação com o aerógrafo para dar um aspecto de que ele está com o olho aceso, para ficar algo bem bacana, bem marcante dentro dessa peça. E fiquem agora com o resultado do Darksider pronto, todo invernizado, bonitinho, em toda a sua imponência. Essa peça, ela é muito cabulosa, ela é muito rica em detalhes, digamos assim, por mais que ela seja simples, mas ela tem bastante detalhes, principalmente na base dela. A base dela tem muito detalhe. Então, é uma peça muito bonita, tem bastante coisa que você pode implementar, bastante coisa para você pintar, bastante coisa para você exercitar técnicas de pintura. Então recomendo muito, é uma peça muito bacana realmente, e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele likezão, se você não é inscrito, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, galera!